Olá a todos e todas. Estou retomando o projeto que eu iniciei algum tempo atrás de discutir todos os capítulos do livro da TAS. TAS é um acrônimo em inglês para Zonas Autônomas Temporárias. É uma estratégia política de cunho libertário formulada por um ativista, um pensador, chamado Hakim Bey. Hakim Bey é um pseudônimo também para Peter Lamborn Wilson. Eu iniciei esse projeto entre aspas, né? Um projeto bem livre, aberto, comentando o primeiro capítulo, que é um capítulo de apresentação, onde ele coloca o problema da TAS. Inclusive ele diz que ele não é o criador, ele não reivindica esse dispositivo de autoria. Ele diz que ele olhou para a história da humanidade e percebeu que bolhas de liberdade sempre foram criadas, continuam sendo criadas no contemporâneo, e provavelmente continuarão a ser criadas no futuro. Ele apenas deu um nome para isso, conceituou, deu um nome, né? Problematizou isso e chamou de Zona Autônoma Temporária, e que eu considero um nome muito grato, que está em dinâmica com o espírito do contemporâneo, esse espírito da fragmentação, de afirmar coisas transitórias e não de lamentar o que se passa, né, o que é frágil, mas de afirmar o que é temporário. Entender que as coisas possuem validade, né? Elas começam e terminam. E a grande questão humana é saber lidar com isso, com essa temporalidade curta, rápida, né? E vale lembrar também que o Hakim Bey conceitualizou outras zonas autônomas. Além da temporária, tem a permanente, que se aproxima muito do ideal revolucionário, né? A ideia de revolução. Tem a zona autônoma sazonal e a zona autônoma proibida. Mas o que está em questão aqui é a zona autônoma temporária. No capítulo 2 ele discute a questão da revolução e traz uma crítica ácida à ideia de revolução, o que faz com que alguns revolucionários sejam marxistas ou anarquistas, torçam o nariz para o Hakim Bey, porque de fato o Hakim Bey está dentro de um conjunto, ele está dialogando com a filosofia contemporânea. Com isso que os revolucionários vão chamar de filosofia pós-moderna, filosofia pós-estruturalista, a filosofia da fragmentação, da relativização, enfim. Hakim Bey está em diálogo contínuo com esses autores. Foucault, Deleuze, Guattari, Derrida, Saul Newman, Todd May, autores contemporâneos, né? Então tá, o capítulo 3 se intitula Psicotopologia de topos, né, de lugar, psicotopologia da vida cotidiana. Ou seja, o lugar psíquico da vida cotidiana. É claro que esse título é uma brincadeira, uma torção que o Hakim Bey faz de uma obra do Freud, do Sigmund Freud, né? Criador da psicanálise, chamado Psicopatologia da Vida Cotidiana. Hakim Bey torce. Hakim Bey torce também Nietzsche. A ideia de vontade de potência. Num outro capítulo ele vai torcer esse título, né? Mas no capítulo 3 ele torce Freud. E traz essa problemática fantástica, né? Dos lugares psíquicos da vida cotidiana. E a TAS é um lugar. Um lugar que possibilita experiências de autonomia e liberdade, ainda que temporariamente. A TAS é um lugar. E o Hakim Bey vai se questionar pelos lugares que suportam uma certa psicologia da libertação, capaz de criar a TAS, capaz de tornar a TAS possível. Quais são esses lugares psíquicos, né? Ele recupera o tema da revolução. No capítulo 2 esse tema é mais explorado, né? Ele faz uma crítica à lógica dialética de Hegel, vai dizer que é isso que fundamenta a ideia de revolução. O revolucionário, no dia seguinte, após a revolução, ele se torna um conservador, porque ele vai querer perpetuar aquele processo em curso, né? Então ele faz essa crítica a Hegel, faz essa crítica à ideia de revolução. Aqui ele recupera isso, pelo menos nesse começo do capítulo, para dizer que, do ponto de vista de uma psicologia da libertação, o levante, essa experiência temporária de luta, às vezes é mais rica do que a revolução. Seja ela comunista, anarquista, fascista, burguesa, ele até brinca com isso, né?
Ele lembra que o fascismo pode suportar um discurso revolucionário. Não está dizendo que o fascismo é revolucionário, mas que pode suportar um discurso de ruptura com a ordem. Né? Então ele fala em revoluções burguesas, comunistas, fascistas. Revoluções, ou seja, aspirações políticas que buscam permanência, solidez. E o Huxley diz, do ponto de vista de uma psicologia nômade, de uma psicologia da libertação, o levante, a experiência política temporária, a luta política temporária pode ser mais rica do que a revolução. E aí ele desenvolve uma ideia muito interessante, que é o que ele vai chamar de fechamento do mapa. Ele vai dizer, todo o globo terrestre, todos os espaços que compõem o nosso planeta, viraram malha política. Todos os espaços geográficos pertencem hoje a um Estado-nação. E aí ele torce a noção de nacionalidade. Né? Ele vai dizer as técnicas de governo, as técnicas de governamentalidade estão submetidas de algum modo a uma ideia de Estado-nação. Toda a malha geográfica do planeta se converteu em malha política. Não dá mais para procurar espaços distantes das relações de poder. Espaços vazios de poder, né? Espaços onde o poder ainda não chegou, onde os dispositivos de controle ainda não chegaram. Não dá para procurar mais esses espaços. O sonho de Thoreau, por exemplo, né? Não dá para procurar Walden, assim. A tarefa é outra. É entender que nós vivemos em malhas políticas. E aí nós vamos precisar criar esses espaços. Dentro desse fechamento do mapa, ele articula esse conceito de fechamento do mapa, né? O mapa fechou, tudo agora é malha política. É dentro dessa geografia do caos e do controle, é imersos nos dispositivos de poder e controle, que nós precisamos encontrar espaços capazes de se transformarem em TAS, em zonas autônomas temporárias. Esses espaços, nós podemos encontrá-los, eles podem estar aí, invisíveis para os olhos do Estado, Huxley diz isso, né? Para os olhos do capital, do controle, espaços improdutivos, espaços abandonados, marginalizados. A gente pode encontrar esses espaços e dar um novo uso para eles, um novo sentido. Ou nós podemos criar esses espaços no coração dos poderes, no coração dos controles, no coração das grandes cidades urbanas. Nós podemos criar esses espaços. E a própria ideia de espaço, de zona, eu já discuti um pouco isso nos vídeos anteriores, em Huxley, possui amplitude. Né? Ele fala em espaço de terra, mas pode ser um espaço de imaginação, um espaço de saber, um espaço cultural. Possui amplitude essa noção de espaço. Né? Mas remete sempre a um espaço geográfico, né? Físico. Tanto que o Huxley faz uma crítica à internet, porque a internet não é um espaço físico, que não tem corpo, não suporta troca afetiva imediata, sem mediação. A internet é um espaço regulado pela mediação tecnológica, de softwares e tudo mais. Né? Ele busca experiências imediatas, sem mediação. Essa experiência é mais importante para a TAS, para aquilo que a TAS procura. Né? Então ele desenvolve a ideia do fechamento do mapa, e ele vai dizer, pensar a revolução nesse contexto é difícil, porque os poderes estão postos. A revolução seria fazer o quê? Sufocar esses poderes, anulá-los, dar um fim às relações de poder? Nós já sabemos que esse tema é complicado, dialogando com Foucault, né? Onde existem duas pessoas se relacionando, dois corpos humanos se relacionando, duas subjetividades trocando afetos, ali já tem relações de poder. Então não dá para vislumbrar um fim das relações de poder. A gente jogaria a coisa para um outro campo, que é o campo do não lugar, daquilo que se chama vulgarmente de utopias. Né? A TAS é uma heterotopia, não uma utopia. Possui uma outra lógica processual. Né? A questão é levante, então. Essas experiências limites e temporárias. De identificação ou de criação de espaços. Ele trabalha com a ideia de cartografia também. Né? Existe uma cartografia do controle, que é para disseminar a malha política por todo o globo terrestre. Né? Então tem polícia em todos os lugares do mundo. Tem cobrança de impostos, ele diz. Tem vigilância tecnológica, dispositivos de controle. Isso se alastrou por todo o globo. A questão é criar vácuos de liberdade.
Vácuos de liberdade. Esses vácuos vão ser identificados em algum momento. E quando isso acontece, ao invés de partir para a luta reativa, a gente escapa e cria um outro lugar. Por isso que é uma zona autônoma temporária, né? Móvel. Inclusive ele fala em subjetividade nômade aqui, nesse capítulo. A partir dessa provocação, né, dos lugares psíquicos, psicotopologia, ele vai defender uma subjetividade nômade. E nesse sentido, o Hacking Bay dialoga diretamente com o Tratado de Nomadologia do Deleuze e Guattari, que na edição em português brasileira está no Meu Platô 5, volume 5, publicado pela editora 34. Né? Então ele diz, a revolução fechou-se, mas a possibilidade do levante está aberta, está sempre aberta, e especialmente na nossa contemporaneidade, dado esse fechamento do mapa. Por ora, concentramos nossas forças em irrupções temporárias, evitando enredamentos com soluções permanentes. O nosso tempo não é um tempo para soluções permanentes. É preciso saber afirmar o temporário, a temporalidade, né? Aí vai dizer que esses mapas do controle são falhos, eles dão brechas, por isso que o levante é sempre possível, porque não é um mapa um por um, ele vai dizer, há sempre vácuos, e nós precisamos saber usar desses vácuos. É um imperativo ético, político, estético, saber usar desses vácuos. Não? E aí ele elenca algumas tarefas positivas dessa subjetividade nômade, né? Desse movimento psíquico da TAS. Esse movimento psíquico necessário para que algumas pessoas criem a TAS. Ele vai dizer, criticar a revolução é uma tarefa negativa. Resta desenvolver as tarefas positivas da TAS. Em primeiro lugar, podemos falar de uma antropologia natural da TAS. E aqui, muito sucintamente, ele vai criticar a ideia de família, a família burguesa, né? Esse agrupamento humano que se dá pela família, por Édipo, por deveres, por relações de poder muito explícitas e muito rígidas, né? Ele vai defender uma outra aliança entre os corpos e entre as pessoas, baseada em afetos, vontades e realização de desejos mútuos. Tem um quê de psicanálise nisso, né? Ele critica a família, Édipo, e defende uma nova filiação humana baseada em afetos e desejos realizáveis, né? Parece que ele expande assim, os limites da obsessão clínica e transforma isso num modo de vida, assim. Uma vida liberada. Ele fala muito em psicologia da libertação, né? Pegar esses efeitos da clínica como um modo de vida. Não mais como uma terapia de consultório, enclausurada e tudo mais, norteada por profissionais, né? É uma provocação interessante que ele faz aqui. Ele defende um bando. Contra a família, ele defende um bando formado por afetos e desejos. Fazer do desejo um critério de filiação. Isso é uma ideia interessante. Essa é uma tarefa positiva da TAS, né? A segunda é o que ele vai dizer, a TAS como um festival. Precisa ter alegria para que a TAS aconteça. E nós não podemos codificar a TAS, criar critérios de inclusão e de exclusão. É sempre um critério filiativo, afetivo, desejante. E precisa ser festival. É interessante que ele cita muito festas, experiências místicas, raves, jantares, e menos processos revolucionários em si, para exemplificar a TAS. Ele busca acontecimentos festivos, intensivos, e menos políticos, né? Nesse capítulo, pelo menos. Aí ele fala do jantar, que o jantar é uma ocasião muito especial. Eu até acho isso complicado, esse ponto complicado. Ele vai dizer que o jantar burguês, aristocrático e burguês, mas principalmente o aristocrático. E aí, claro, ele está pegando isso de Nietzsche, né? Que também fazia todo um elogio ao espírito dos aristocratas contra a decadência moral do burguês, né? Ele vai pegar que o jantar aristocrático é um lugar em que os poderes se arrefecem, assim, se diminuem, se esvaziam. E as pessoas buscam prazer pela comida, pela conversa, pelas trocas intensivas. Ele fantasia um pouco a imagem do jantar. Como um agrupamento humano baseado no desejo, no prazer de comer, de se alimentar, de conversar, de beber. Rompem-se alguns limites, né? Se a coisa tá boa, a coisa avança, e aí não tem mais satisfação, bebe-se bastante. Ele brinca com essa imagem do jantar, né? Mas o fato é que a taça precisa ser festiva. É preciso saber afirmar isso, né? Assim, essa festividade.
tentam criticar as políticas de esquerda, né, as esquerdas festivas, cirandeiras. O Hakim Bey está afirmando isso, está brincando com isso, ele está jogando com isso. Ele está dizendo, trata-se disso mesmo, não é mais uma esquerda disciplinada, revolucionária, preocupada com organizações rígidas. Não é mais isso, é a esquerda da disciplina, é a esquerda festiva agora, é a esquerda da festa. É isso mesmo. E aí ele problematiza muito a questão do jantar e tal, a carga erótica presente nos jantares, nos olhares, enfim, nos fluxos intensivos, né? E aí por fim ele entra na questão do nomadismo psíquico. É preciso esse nomadismo, né? O que ele chama também de cosmopolitismo desenraizado. Interessante, né? Um cosmopolitismo, ou seja, um espírito do mundo, né? Eu pertenço ao mundo, o mundo é o meu lugar, é o meu habitat. E é desenraizado, é móvel. Eu posso, portanto, flutuar por todos esses espaços, né? E aí ele cita diretamente o Tratado de Nomadologia do Deleuze e do Guattari. Torce a noção de máquina de guerra para pensar um nomadismo psíquico. Ele vai dizer que esse é o espírito da vida urbana. Trata-se apenas de radicalizar esse preceito da deriva que a vida urbana nos traz, né? De flanar pelos espaços urbanos, enfim, de dar um sentido estético para a arquitetura. Ele dialoga muito com aquele urbanismo unitário dos situacionistas, né? Essa é uma influência muito forte para Hakim Bey. Muito forte, muito impactante. Guy Debord, ele pensa espetáculo. E aí ele discute um pouco a questão da morte de Deus, que Nietzsche traz como provocação filosófica, né? Deus morreu, nós o matamos. E para o Hakim Bey, isso significa que não há mais espaços unitários. Ou seja, Deus é símbolo, é semblante da unidade, daquilo que unifica. Deus morreu, então agora é tudo disparidade, é multiplicidade. Não há mais senso de unidade, mas dispersão. Então esse cosmopolitismo desenraizado passa um pouco por isso. É consequência da morte de Deus. Consequência da morte da metafísica, dos sensos unitários. O Foucault já chamava, naquele prefácio que ele escreveu para o Antiédipo, para a versão estadunidense do Antiédipo, essa pretensão unitária de paranoia. Uma paranoia isso. Não há unidade. O que há são multiplicidades heterogêneas, né? Quando Foucault define o que é um dispositivo, ele fala em multiplicidades heterogêneas, né? Hakim Bey dialoga diretamente com isso. E termina falando do nomadismo psíquico como uma tática política, como uma micropolítica que fundamenta a TAS, essas experiências limites. O fato da TAS ser temporária não é algo do qual precisamos nos lamentar, pelo contrário. É algo pelo qual devemos afirmar as nossas ações políticas. Essa parece uma grande novidade que o Hakim Bey traz. Por enquanto é isso. No próximo vídeo trarei a discussão do capítulo 4, que é o próximo capítulo.